Hoje você vai conhecer a emocionante história de Dona Teresa, uma faxineira de 68 anos humilhada em público por um rico arrogante que a chamou de erro da sociedade. Mas a resposta dela chocou o mundo e transformou vidas para sempre. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. O sol da manhã entrava pelas enormes janelas do Grand Hotel Imperial, banhando o mármore italiano do lobby principal com uma luz dourada. Era um dia comum de quinta-feira, e Dona Teresa, aos 68 anos, empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores reluzentes do hotel mais luxuoso da cidade. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e seu uniforme azul marinho, embora já desgastado pelo tempo, estava impecavelmente limpo e passado. Teresa sempre teve orgulho de seu trabalho. Para ela, não importava se estava limpando um banheiro ou polindo o corrimão da escadaria principal, tudo merecia sua dedicação completa. Bom dia, Dona Teresa, cumprimentou Ricardo, o jovem recepcionista, com um sorriso caloroso. Bom dia, meu filho, respondeu ela, retribuindo o sorriso que iluminava seu rosto marcado pelas linhas do tempo e da sabedoria. Teresa trabalhava no Grand Hotel Imperial há 42 anos. Tinha começado aos 26, recém-chegada do interior, com 2 malas de roupa simples e um coração cheio de sonhos. Naquela época, o hotel ainda estava sendo construído, e ela foi uma das primeiras funcionárias contratadas. Viu o estabelecimento crescer, prosperar e se tornar referência internacional. Ao longo das décadas, Teresa tinha visto de tudo. Celebridades, políticos, empresários milionários, todos passavam por aqueles corredores. E ela sempre fora invisível para a maioria deles. Não que isso a incomodasse. Ela havia aprendido há muito tempo que a verdadeira grandeza de uma pessoa não estava em quanto dinheiro tinha no banco, mas em como tratava aqueles que nada podiam lhe oferecer em troca. Naquela manhã específica, Teresa estava encarregada de limpar o salão de eventos principal. Haveria um grande coquetel à noite, uma celebração para empresários do setor imobiliário. O salão precisava estar perfeito. Ela começou seu trabalho metódico. Primeiro aspirar o carpete vermelho, depois limpar cada cadeira, polir os lustres de cristal que pendiam do teto como constelações capturadas. Cantarolava baixinho uma antiga canção que sua mãe costumava cantar, perdida em suas memórias e no ritmo reconfortante do trabalho. Foi então que ele entrou. Eduardo Domingues Albuquerque tinha 45 anos e era considerado um dos homens mais ricos do país. Herdeiro de um império imobiliário iniciado por seu avô, Eduardo crescerá em berço de ouro, frequentar as melhores escolas da Europa e nunca, em toda sua vida, precisará se preocupar com dinheiro. Mas o dinheiro, ao invés de lhe trazer humildade, apenas inflara seu ego a proporções grotescas. Eduardo acreditava firmemente que o mundo se dividia em 2 categorias: pessoas importantes como ele, e todos os outros, que existiam apenas para servi-lo. Alto, de cabelos escuros penteados para trás com gel importado, vestindo um terno italiano que custava mais do que o salário anual de Teresa, Eduardo entrou no salão falando alto ao telefone, sua voz ecoando pelas paredes. Não aceito desculpas, Rodrigo. Quero aqueles documentos na minha mesa em 1 hora ou você está demitido. Entendeu? Demitido. Ele desligou o telefone com raiva e olhou ao redor. Seus olhos pousaram em Teresa, que continuava seu trabalho, agora limpando as mesas redondas distribuídas pelo salão. Ei! Você aí! Gritou Eduardo, estalando os dedos como se chamasse um cachorro. Teresa se virou, surpresa. O senhor está falando comigo? Estou vendo mais alguém aqui, ele respondeu com sarcasmo. Preciso que este salão esteja perfeito para hoje à noite. Perfeito. Você entende o que significa essa palavra? Teresa manteve a calma, acostumada a lidar com todo tipo de pessoa. Sim, senhor. Estou fazendo exatamente isso. Está? Porque eu não estou vendo. Eduardo caminhou até ela, seus sapatos de couro italiano batendo forte contra o chão. Vê essa cadeira aqui. Ele apontou para uma cadeira que Teresa já havia limpado. Ainda tem pó. Teresa olhou para a cadeira, confusa.
Ela tinha certeza de que a havia limpado cuidadosamente. Senhor, eu acabei de... Não me interessa o que você acabou de fazer. Eduardo a interrompeu, sua voz subindo de tom. O que me interessa é o resultado, e o resultado está péssimo. Outros funcionários começaram a aparecer nas portas do salão, atraídos pela gritaria. Teresa sentiu seu rosto esquentar, mas manteve a compostura. Vou limpá-la novamente, senhor, disse ela calmamente, pegando seu pano de limpeza. Sabe qual é o seu problema? Eduardo continuou, claramente gostando da audiência que começava a se formar. Pessoas como você não têm padrão de qualidade. Vêm desses lugares esquecidos por Deus e acham que qualquer coisa serve. Senhor, por favor. Teresa tentou intervir, mas ele não parava. Você sabe quanto custa um evento aqui? Eduardo gesticulava dramaticamente, sua voz enchendo cada canto do salão. Claro que não sabe. Como poderia? Provavelmente você nunca viu tanto dinheiro junto na vida. Marina, a gerente do hotel, entrou apressadamente no salão, tendo sido avisada pelo recepcionista sobre a situação. Senhor Albuquerque, há algum problema? O problema, Marina, Eduardo se virou para ela, é que vocês contratam qualquer pessoa para trabalhar num hotel 5 estrelas. Olhe para ela. Ele apontou cruelmente para Teresa. Que imagem isso passa para os hóspedes? Marina engoliu seco. Eduardo Albuquerque era um cliente importante, responsável por trazer eventos corporativos milionários para o hotel. Mas Teresa era uma funcionária exemplar, querida por todos. Senhor, Dona Teresa é uma de nossas melhores. 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 Eduardo riu, um som áspero e desagradável. Se ela é uma das melhores, tenho medo de ver as piores. A humilhação já durava mais de 10 minutos. Outros hóspedes agora observavam da porta, alguns gravando com seus celulares. Teresa permanecia em pé, sua dignidade intacta apesar das palavras cruéis, seus olhos começando a marejarem. Pessoas como você, Eduardo continuou, aproximando-se mais de Teresa, são um erro. Um erro da sociedade. Servem apenas para limpar a sujeira de pessoas importantes. E sabe o que é pior? Você nem isso consegue fazer direito. O salão ficou em silêncio absoluto. As palavras pairavam no ar como uma nuvem tóxica. Marina estava pálida, sem saber como intervir sem perder um cliente valioso. Os outros funcionários olhavam horrorizados, mas ninguém ousava desafiar o poderoso empresário. Foi então que Teresa finalmente falou. Ela não gritou. Não tremeu. Sua voz saiu calma, firme e carregada de uma dignidade que 42 anos de trabalho honesto lhe haviam dado. O senhor está enganado. Eduardo piscou, surpreso. Não estava acostumado a ser contrariado. O quê? Eu disse, Teresa respirou fundo, erguendo seu queixo, que o senhor está enganado. Sobre mim. Sobre quem eu sou. Sobre o que eu represento. Como ousa, Eduardo começou, mas Teresa o interrompeu. O senhor me chamou de erro. Disse que pessoas como eu são um erro da sociedade. Teresa deu um passo à frente, surpreendendo a todos. Mas vou lhe contar uma coisa, jovem. Um erro não é alguém que trabalha honestamente todos os dias. Um erro não é alguém que acorda às 5 da manhã para garantir que outras pessoas tenham um ambiente limpo e acolhedor. Eduardo abriu a boca para responder, mas Teresa continuou, sua voz ganhando força. Eu trabalho neste hotel há 42 anos. 42 anos. Quando o senhor ainda usava fraldas, eu estava aqui, ajudando a construir a reputação desta casa. Vi este lugar crescer de um prédio vazio para o que é hoje. E sabe por quê? Porque pessoas como eu, pessoas que o senhor chama de erro, dedicaram suas vidas a fazer seu trabalho com excelência. O celular de alguém continuava gravando. A cena estava sendo transmitida ao vivo nas redes sociais, milhares de pessoas já assistindo. Cada cadeira que eu limpo, Teresa continuou, sua voz embargada mas firme, eu limpo pensando que alguém vai sentar ali. Uma mãe cansada, talvez. Ou um idoso que merece conforto.
Cada chão que eu passo pano, eu passo pensando que uma criança pode correr por ali. Eu coloco amor no meu trabalho, Senhor. Algo que dinheiro nenhum pode comprar. Eduardo estava vermelho, sua arrogância lutando contra algo que ele raramente sentia, vergonha. O Senhor me perguntou se eu sei o que significa perfeito, Teresa disse, lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Eu sei sim. Perfeito não é ter dinheiro. Perfeito não é humilhar os outros para se sentir superior. Perfeito é dormir com a consciência tranquila, sabendo que você tratou cada pessoa com respeito e dignidade. Chega! Eduardo finalmente encontrou sua voz. Você está despedida. Marina, despeda esta mulher agora. Marina estava paralisada, lágrimas em seus próprios olhos. Mas antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, uma voz forte ecoou da entrada do salão. Ninguém vai despedir ninguém aqui. Todas as cabeças se viraram. Um homem alto, de cabelos completamente brancos mas postura ereta, entrava no salão com passos decididos. Usava um terno simples mas elegante, e havia algo em seus olhos azuis que comandava respeito imediato. Senhor Bittencourt! Marina exclamou, surpresa. Não sabíamos que o senhor estava no hotel. Alberto Bittencourt, 79 anos, era o fundador e dono do Grand Hotel Imperial. Ele raramente aparecia, tendo passado a gestão para seu filho anos atrás. Mas ainda mantinha um apartamento no último andar do hotel, seu refúgio pessoal. Estava no meu apartamento, disse Alberto, sua voz grave carregando décadas de autoridade, quando fui informado sobre um tumulto aqui embaixo. Desci para ver o que estava acontecendo e... Ele olhou para Eduardo com olhos que haviam visto guerras, crises econômicas e toda sorte de pessoa. Encontro um homem humilhando publicamente uma das minhas funcionárias mais dedicadas. Eduardo empalideceu ligeiramente, mas rapidamente recompôs sua arrogância. Senhor Bittencourt, com todo respeito, o senhor não entende a situação. Esta funcionária... Teresa, Alberto interrompeu suavemente. Ela tem um nome. Chama-se Teresa Maria Santos. E eu entendo a situação perfeitamente. Alberto caminhou lentamente até Teresa, que enxugava as lágrimas do rosto, tentando recompor-se. Ele pegou sua mão delicadamente, como um avô faria com uma neta querida. Teresa trabalha aqui desde que este hotel abriu suas portas, Alberto disse, sua voz enchendo o salão. Eu me lembro do dia em que a contratei. Era uma jovem de 26 anos, recém-chegada do interior, com olhos cheios de determinação. Ela me disse, Senhor Bittencourt, eu talvez não tenha estudos, mas tenho disposição para trabalhar e aprender. Darei o meu melhor todos os dias. E sabe o que ela fez? Cumpriu sua palavra. Todos os dias. Eduardo estava cada vez mais desconfortável, especialmente notando que várias pessoas ainda gravavam a cena. Mas há algo que você não sabe sobre Teresa, Alberto continuou, voltando-se para Eduardo. Algo que ela nunca contou para ninguém, porque não é do seu feitio se gabar. Teresa olhou surpresa para Alberto. Senhor Bittencourt, não precisa. Preciso sim, minha querida. Preciso muito. Alberto apertou sua mão gentilmente antes de soltar. Verão de 1998. O senhor se lembra, Teresa? Ela fechou os olhos, a memória claramente dolorosa. Sim, senhor. Me lembro. Eu estava viajando pela Europa com minha esposa, Alberto explicou, sua voz carregada de emoção. Deixei meu filho, Carlos, gerenciando o hotel. Ele tinha 35 anos na época. Uma noite, Carlos teve um ataque cardíaco grave. Estava sozinho em seu escritório, já passava da meia-noite. O salão estava em silêncio absoluto. Até Eduardo parecia genuinamente interessado. Sabe quem o encontrou? Alberto perguntou, olhando diretamente para Eduardo. Teresa. Ela sempre ficava até mais tarde, garantindo que tudo estava perfeito antes de ir para casa. Ela ouviu um barulho vindo do escritório, foi verificar e encontrou meu filho caído no chão, mal conseguindo respirar. Teresa colocou a mão no coração, a memória claramente vívida.
Ele estava tão pálido. Teresa não apenas chamou a ambulância, Alberto continuou. Ela aplicou os primeiros socorros que havia aprendido num curso gratuito da prefeitura. Massagem cardíaca, respiração artificial. Ela manteve meu filho vivo até os paramédicos chegarem. Os médicos disseram depois que, sem a intervenção dela, Carlos não teria sobrevivido. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Teresa agora. Fiz apenas o que qualquer pessoa faria. Não, minha querida, Alberto disse firmemente. Qualquer pessoa não faria. Muitos teriam entrado em pânico. Outros teriam apenas ligado para a emergência e esperado. Você agiu. Você salvou a vida do meu filho. Eduardo estava completamente silencioso agora, o peso de suas palavras anteriores claramente pousando sobre ele. E sabe o que ela pediu em troca? Alberto olhou ao redor, certificando-se de que todos estavam ouvindo. Nada. Absolutamente nada. Eu ofereci dinheiro, uma promoção, qualquer coisa que ela quisesse. Ela disse, Senhor Bittencourt, não quero recompensa por fazer o que é certo. Só quero continuar trabalhando aqui, fazendo o que amo. Alberto se virou completamente para Eduardo, seus olhos azuis perfurando o empresário. Este homem aqui, ele apontou para Eduardo, acabou de chamar uma heroína de erro. Chamou de erro a mulher que salvou a vida do meu filho. A mulher que, ano após ano, trata cada hóspede, cada funcionário, cada pessoa que cruza seu caminho com bondade e respeito. Eduardo abriu a boca, mas não saiu som algum. E há mais, Alberto continuou. Algo que descobri ao longo dos anos, observando Teresa. Todo mês, ela doa parte de seu salário, que não é muito, sejamos honestos, para uma creche comunitária no bairro onde mora. Ela não sabe que eu sei disso. Ela faz em segredo, porque para ela, ajudar os outros não é sobre reconhecimento. É simplesmente quem ela é. Teresa estava soluçando agora, não de tristeza, mas de uma emoção profunda ao ver sua vida de trabalho e dedicação sendo reconhecida. E nos fins de semana, Alberto acrescentou, quando não está trabalhando aqui, Teresa voluntária no asilo. Ela lê para os idosos, conversa com aqueles que não recebem visitas, leva um pouco de alegria para pessoas que a sociedade esqueceu. Eduardo estava visivelmente abalado. Seu rosto, antes vermelho de raiva, estava agora branco. Então, jovem, Alberto disse, sua voz ganhando uma dureza cortante, quando você chama Teresa de erro, quando diz que pessoas como ela são um problema da sociedade, você revela não a fraqueza dela, mas a sua própria. Senhor Bittencourt, eu. Eduardo começou, sua voz fraca. Não terminei. Alberto levantou a mão. Você perguntou a Marina quanto custa um evento aqui. Deixe-me fazer uma pergunta diferente. Você sabe quanto vale uma vida humana? Quanto vale a vida do meu filho? Quanto vale a dignidade de uma pessoa que acorda todo dia e escolhe ser boa, mesmo quando o mundo é cruel com ela? Eduardo estava tremendo levemente agora. A realidade de suas ações, amplificada pela presença das câmeras e do dono do hotel, finalmente o atingindo. Eu construí este hotel, Alberto continuou, com o sonho de criar não apenas um lugar de luxo, mas um lugar de dignidade. Para todos. Funcionários e hóspedes. Porque acredito que o verdadeiro luxo não está em mármore italiano ou lustres de cristal. Está em como tratamos uns aos outros. Ele deu um passo mais perto de Eduardo. Meu avô era pedreiro. Minha avó, lavadeira. Eles me ensinaram que não há trabalho indigno, apenas pessoas que não entendem o valor do trabalho honesto. Eu construí um império, sim, mas nunca esqueci de onde vim. Você, claramente, esqueceu que nem sempre sua família teve dinheiro. Eduardo piscou, surpreso. Como você? Pesquisei sobre você, Alberto disse simplesmente. Seu avô começou como carpinteiro. Construiu sua primeira casa com as próprias mãos. Foi através de trabalho duro e honesto que sua família construiu sua fortuna. Mas você, tendo nascido com tudo pronto, nunca precisou suar, nunca precisou lutar. E por isso, perdeu algo essencial: humanidade. O silêncio no salão era ensurdecedor.
Cada palavra de Alberto Bittencourt caía como um martelo de justiça, não apenas sobre Eduardo, mas ecoando nos corações de todos presentes. Senhor Albuquerque, Alberto continuou, sua voz mais suave agora, mas não menos poderosa, vou lhe dar uma escolha. E preste atenção, porque esta decisão definirá o tipo de homem que você realmente é. Eduardo estava pálido, suor formando em sua testa apesar do ar-condicionado. As câmeras ainda gravavam, cada segundo sendo transmitido para milhares, agora dezenas de milhares, de pessoas online. Primeira opção: Alberto ergueu um dedo. Você pode manter sua arrogância, sua crueldade, seu ego inflado. Pode sair daqui acreditando que continua certo, que pessoas como Teresa são realmente inferiores a você. E se fizer essa escolha, garanto-lhe que nunca mais será bem-vindo neste hotel. Mais ainda, usarei cada grama de influência que possuo nesta cidade para garantir que todos saibam do tipo de homem que você é. Eduardo engoliu seco. Alberto Bittencourt não estava fazendo ameaças vazias. Ele conhecia presidentes, governadores, empresários de todos os setores. Uma palavra sua poderia fechar muitas portas. Ou Alberto ergueu um segundo dedo. Você pode escolher a segunda opção. Pode reconhecer seu erro. Pode olhar para Teresa, realmente olhar para ela, vê-la como um ser humano completo, e pedir desculpas. Não porque eu estou mandando, não porque as câmeras estão gravando, mas porque é a coisa certa a fazer. E se eu pedir desculpas? Eduardo perguntou, sua voz tão baixa que era quase um sussurro. Se você pedir desculpas, Alberto disse pensativamente, de coração verdadeiro, não apenas palavras vazias, então talvez, apenas talvez, você comece uma jornada diferente. Uma jornada para se tornar o homem que sua posição exige que você seja. Teresa, que havia permanecido em silêncio durante toda a defesa de Alberto, finalmente falou. Senhor Bittencourt, não precisa fazer isso por mim. Não estou fazendo apenas por você, Teresa, Alberto respondeu gentilmente. Estou fazendo por cada funcionário deste hotel, por cada pessoa que trabalha honestamente neste mundo e é tratada como invisível ou inferior. E ele olhou profundamente para Eduardo. Estou fazendo por ele também. Porque acredito que as pessoas podem mudar, mas só se quiserem. Eduardo olhou ao redor. Viu os rostos dos funcionários, alguns com pena dele, outros com raiva, todos esperando. Viu as câmeras dos celulares, sabendo que esse momento seria definidor. Viu Marina, a gerente, com lágrimas nos olhos. E finalmente, viu Teresa. Pela primeira vez, realmente viu Teresa. Não uma faxineira. Não uma empregada. Mas uma mulher de 68 anos que havia vivido uma vida inteira de trabalho duro, bondade e dignidade silenciosa. Uma mulher que havia salvado uma vida. Uma mulher que ajudava os outros sem esperar nada em troca. Uma mulher que, apesar de todas as dificuldades, mantinha-se de pé com orgulho e graça. Algo quebrou dentro de Eduardo naquele momento. Talvez fosse seu ego. Talvez fosse a parede que havia construído em volta de seu coração. Talvez fosse simplesmente a primeira vez na vida que alguém o havia forçado a encarar as consequências de suas ações. Ele deu um passo em direção a Teresa. Depois outro. E outro. Até estar face a face com ela. E então, Eduardo Domingues Albuquerque, um dos homens mais ricos do país, fez algo que nunca havia feito em sua vida. Ele caiu de joelhos. O salão inteiro conteve a respiração. Eduardo começou, sua voz tremendo. Eu não tenho palavras para. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Lágrimas reais, não de autocomiseração, mas de genuíno arrependimento. Desculpe, ele sussurrou. Por favor, me desculpe. Teresa olhou para baixo, para este homem que minutos atrás a havia chamado de erro, de lixo, de invisível. Ela poderia ter escolhido deixá-lo sofrer. Poderia ter escolhido saboreá-lo se rebaixando. Mas não era quem ela era. Lentamente, Teresa se ajoelhou também, ficando ao nível de Eduardo. Olhe para mim, ela disse gentilmente. Eduardo ergueu seus olhos, vermelhos e inchados. Aceito suas desculpas, Teresa disse simplesmente.
Mas não quero que você peça desculpas apenas para mim. Quero que você prometa algo mais importante. Qualquer coisa, Eduardo sussurrou. Prometa que vai olhar, Teresa disse, segurando seu rosto entre suas mãos calejadas. Realmente olhar para as pessoas. O porteiro que abre a porta para você. A mulher que limpa seu escritório. O garçom que serve seu café. Todas essas pessoas têm histórias, têm famílias, têm sonhos. Prometa que vai vê-las. Eduardo assentiu, soluçando. Prometo. Eu prometo. E prometa, Teresa continuou, que vai usar sua posição, seu dinheiro, sua influência não para humilhar, mas para elevar. Porque Deus não nos dá recursos para nos sentirmos superiores, mas para ajudarmos aqueles que têm menos. Vou fazer isso, Eduardo disse, e havia algo em sua voz que sugeria que ele realmente pretendia cumprir. Vou mudar. Preciso mudar. Teresa ajudou Eduardo a se levantar. Eles ficaram ali, parados, por um longo momento. E então, Teresa fez algo surpreendente. Ela o abraçou. Não foi um abraço formal ou desconfortável. Foi o abraço de uma mãe, de uma avó, de alguém que havia vivido o suficiente para entender que todos nós somos apenas humanos tentando encontrar nosso caminho. Eduardo abraçou de volta, e chorou nos ombros desta mulher que havia humilhado. Chorou pelo homem vazio que havia se tornado. Chorou pela humanidade que havia perdido em algum lugar entre o dinheiro e o poder. Quando finalmente se separaram, o salão irrompeu em aplausos. Não foi um aplauso alto ou celebratório, mas um aplauso reverente, reconhecendo que haviam testemunhado algo raro, transformação genuína. Alberto Bittencourt sorriu, lágrimas em seus próprios olhos. Isto, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem, é o verdadeiro luxo. Perdão. Redenção. Humanidade. Eduardo se virou para Alberto. Senhor Bittencourt, eu não sei como agradecer por me dar esta chance. Não me agradeça, Alberto respondeu. Agradeça a ela. E mais importante, prove através de suas ações que esta mudança é real. Eduardo assentiu, enxugando o rosto. Vou provar. Darei um jeito. Mas a história não terminou ali. Na verdade, estava apenas começando. Nos dias seguintes, o vídeo da confrontação e reconciliação se tornou viral. Não apenas no Brasil, mas internacionalmente. Dezenas de milhões de visualizações. Centenas de milhares de comentários. A história de Teresa tocou corações em todo o mundo. Jornais publicaram manchetes, a dignidade da trabalhadora que comoveu o mundo. Programas de televisão queriam entrevistá-la. Ofertas de emprego chegavam de todas as partes. Até celebridades compartilhavam a história, falando sobre a importância de respeitar todos os trabalhadores. Mas Teresa recusou quase tudo. Deu uma única entrevista para um programa matinal popular, onde repetiu seu simples credo: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. É só isso. O que ela não recusou foram as doações. Milhares de pessoas ao redor do mundo, tocadas por sua história, começaram a enviar dinheiro. Pequenas quantias de pessoas comuns, grandes doações de empresários comovidos. Em questão de semanas, mais de 2 milhões de reais haviam sido arrecadados para Teresa. Eu não preciso disso tudo, ela disse a Alberto, que havia ajudado a administrar as doações. Não fiz nada de especial. Você fez tudo especialmente, Alberto corrigiu. Mas entendo que você não queira o dinheiro para si. O que propõe? Teresa pensou por um longo momento. Quero criar uma fundação para ajudar outros trabalhadores. Pessoas que, como eu, dedicaram suas vidas a servir os outros mas nunca tiveram reconhecimento. Idosos que trabalharam a vida toda e agora não têm apoio. E também, ela acrescentou, quero criar um programa de treinamento para ensinar jovens que deixaram a escola a ter uma profissão digna. E assim nasceu a Fundação Teresa Santos. Com a ajuda de Alberto, advogados voluntários e administradores doados, a fundação começou a operar em 3 meses. Quanto a Eduardo Albuquerque, ele também mudou. Não da noite para o dia, mudanças reais nunca são instantâneas. Mas ele começou.
Primeiro, ele visitou cada funcionário de sua empresa pessoalmente. Pediu desculpas por anos de tratamento arrogante. Muitos estavam céticos, mas ele persistiu. Depois, implementou um aumento salarial de 30% para todos os funcionários de nível básico em suas empresas. Ninguém que trabalhe em tempo integral deve lutar para sobreviver, ele anunciou publicamente. Ele começou um programa de bolsas de estudo, oferecendo educação completa para os filhos de seus funcionários. Educação é o que separa a oportunidade de pobreza, ele disse em entrevista. E toda criança merece essa oportunidade. Mas talvez mais significativamente, Eduardo começou a aparecer nas cozinhas de seus hotéis, nos escritórios de limpeza, conversando com seguranças e jardineiros, aprendendo seus nomes, suas histórias, suas dificuldades. E toda sexta-feira, sem falta, Eduardo visitava o Grand Hotel Imperial. Não para negócios. Para tomar café com Teresa. Eles se sentavam na cafeteria dos funcionários. Eduardo insistia nisso, recusando os salões VIP. E conversavam. Sobre vida, sobre trabalho, sobre humanidade. Você me salvou, Eduardo disse a ela numa dessas visitas, 6 meses após o incidente. Teresa sorriu, mexendo seu café simples. Não salvei você, Eduardo. Você se salvou ao escolher mudar. Mas você me mostrou o caminho, ele insistiu. E o Sr. Bittencourt, ele me deu a chance que eu não merecia. Todos merecem uma segunda chance, Teresa disse sabiamente. O que fazemos com essa chance é que nos define. Eduardo olhou pela janela, vendo o movimento da cidade lá fora. Sabe o que percebi? Passei 45 anos da minha vida construindo um império, mas vivendo num deserto emocional. Tinha tudo e não tinha nada. Agora, tenho menos tempo, menos dinheiro disponível porque invisto tanto nas pessoas, mas... Ele pausou, buscando as palavras certas, sou mais rico do que nunca fui. O melhor investimento, Teresa disse, colocando sua mão enrugada sobre a dele, sempre são as pessoas. Um ano após o incidente, Alberto Bittencourt organizou um evento especial no Grand Hotel Imperial. Não era um evento corporativo típico. Era uma celebração. O salão estava decorado simplesmente, mas com elegância. Não havia mesas VIP ou áreas exclusivas. Todos os assentos eram iguais. E os convidados eram únicos, todos os 347 funcionários do hotel, de todas as posições. Gerentes sentavam ao lado de camareiras. O chefe principal conversava animadamente com o pessoal da lavanderia. Os seguranças riam com as recepcionistas. Era uma família, finalmente reunida sem hierarquias. No palco, Alberto segurava o microfone, sua voz firme apesar dos 80 anos. Hoje celebramos um ano desde o dia que nos lembrou do que realmente importa. E para marcar esta ocasião, tenho alguns anúncios. O salão ficou em silêncio expectante. Primeiro, Alberto continuou, todos os funcionários deste hotel receberão, a partir de hoje, participação nos lucros. Porque este lugar é nosso sucesso coletivo. Aplausos ecoaram pelo salão. Teresa, sentada na primeira fileira, sorriu com lágrimas nos olhos. Segundo, Alberto prosseguiu, estamos implementando um novo programa de educação. Qualquer funcionário que queira terminar seus estudos ou fazer uma faculdade terá bolsa completa, paga pelo hotel, com horários de trabalho flexíveis. Mais aplausos, agora mais intensos. E terceiro, Alberto fez uma pausa dramática. Queremos inaugurar a primeira unidade permanente da Fundação Teresa Santos, aqui no hotel. Um espaço dedicado a treinar, apoiar e elevar trabalhadores de todas as áreas. O salão explodiu em aplausos. Teresa estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de alegria pura. Teresa, Alberto chamou, pode vir aqui, por favor. Ela subiu ao palco timidamente, ainda não acostumada com tanta atenção. Alberto a abraçou calorosamente antes de continuar. Esta mulher extraordinária, ele disse, nos ensinou que grandeza não tem nada a ver com posição ou dinheiro. Tem a ver com caráter, com bondade, com a escolha diária de fazer o bem, mesmo quando ninguém está olhando.
Eduardo Albuquerque, sentado entre os funcionários, não numa área VIP, assistia com um sorriso genuíno. Ele havia mudado tanto que alguns dos funcionários antigos mal o reconheciam. Onde antes havia arrogância, agora havia humildade. Onde antes havia crueldade, agora havia compaixão. E há mais uma pessoa que precisa vir aqui, Alberto disse. Eduardo Albuquerque, por favor. Eduardo ficou surpreso, mas levantou e caminhou até o palco. Ele parecia nervoso, lembrando-se da última vez que esteve naquele palco, naquele salão. Eduardo, Alberto disse publicamente, me procurou há 3 meses com uma proposta. Eduardo. Eduardo pegou o microfone, respirou fundo. Bem, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que aprendi, percebi que queria fazer mais. A Fundação Teresa Santos é maravilhosa, mas precisa de recursos sustentáveis. Ele olhou para Teresa. Então, decidi doar 20% de todas as ações das minhas empresas para a fundação. Não é uma doação única. É uma fonte permanente de renda. Para sempre. O salão ficou em choque silencioso por um momento, processando a magnitude do gesto. 20% de um império multimilionário. Isso representa aproximadamente 180 milhões de reais, Eduardo continuou, sua voz tremendo ligeiramente. E gerará renda anual de milhões para a fundação. Para sempre. Teresa cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo. Eduardo, eu não posso aceitar isso. Pode sim, Eduardo disse firmemente, ajoelhando-se diante dela pela segunda vez, mas agora não em vergonha, mas em gratidão. Você me deu algo infinitamente mais valioso que dinheiro. Me deu minha humanidade de volta. Me deu propósito. Me deu a chance de ser o homem que meu avô, o carpinteiro, ficaria orgulhoso. Ele se levantou, encarando o salão cheio de funcionários. E quero pedir desculpas não apenas para Teresa, mas para todos vocês. Para cada trabalhador que já olhei sem ver. Para cada pessoa que tratei como invisível. Desculpem. Do fundo do meu coração, desculpem. Desta vez, quando o salão aplaudiu, Eduardo chorou. Mas eram lágrimas de libertação, de um homem que finalmente entendia o que significava ser verdadeiramente rico. Nos anos seguintes, a história de Teresa continuou a ecoar. Mas não apenas como uma história viral que as pessoas assistiam e esqueciam. Tornou-se um movimento. A Fundação Teresa Santos cresceu exponencialmente. Com os recursos de Eduardo e doações contínuas de pessoas ao redor do mundo, a Fundação abriu 23 centros em todo o Brasil. Cada centro oferecia treinamento profissional gratuito em diversas áreas, apoio psicológico para trabalhadores que sofriam abuso ou desrespeito, assistência jurídica gratuita, programas de alfabetização para adultos, creches para filhos de trabalhadores, apoio para idosos que haviam trabalhado a vida toda. Mais de 50 mil pessoas foram diretamente ajudadas nos primeiros 3 anos. Mas o impacto ia além dos números. Empresas começaram a repensar como tratavam seus funcionários. O efeito Teresa, como jornalistas chamavam, estava mudando a cultura corporativa brasileira. Empresas que maltratavam funcionários enfrentavam boicotes. Empresas que tratavam funcionários com dignidade eram celebradas. Eduardo tornou-se um dos principais defensores da causa. Ele viajava pelo país, falando em universidades de negócios, em conferências corporativas, sempre com a mesma mensagem: sucesso sem humanidade não é sucesso. É apenas ganância. Seu império não sofreu com sua nova filosofia. Pelo contrário, prosperou. Funcionários felizes e respeitados trabalhavam melhor, ficavam mais tempo nas empresas, criavam um ambiente positivo. A produtividade aumentou 40%. A rotatividade caiu 70%. E, surpreendentemente, os lucros aumentaram. Viu? Eduardo disse a um grupo de CEOs céticos numa conferência. Tratar pessoas bem não é apenas moralmente correto. É também bom para os negócios. É uma situação ganha-ganha. Alberto Bittencourt, agora com 82 anos, observava tudo com satisfação profunda. Sabe,
Teresa, ele disse numa de suas conversas regulares, quando construí este hotel, sonhei que seria um farol de excelência. Mas você transformou em algo mais. Um farol de humanidade. Teresa, agora com 71 anos e oficialmente aposentada, embora ainda visitasse o hotel diariamente, sorriu. Não fui eu, Alberto. Foi Deus trabalhando através de uma situação difícil, transformando dor em propósito. Você vai escrever um livro? Alberto perguntou. Tantas pessoas querem ouvir sua história completa. Teresa pensou por um momento. Talvez. Mas não sobre mim. Sobre todas as pessoas como eu. Os invisíveis que mantêm o mundo funcionando. As histórias que nunca são contadas. E ela escreveu. Com a ajuda de uma escritora fantasma, Teresa passou um ano trabalhando em seu livro, Invisível Não Mais, Histórias de Dignidade e Trabalho. O livro contava não apenas sua história, mas de dúzias de outros trabalhadores, faxineiras, seguranças, cozinheiros, motoristas, que haviam vivido vidas de trabalho digno mas nunca haviam sido reconhecidos. O livro tornou-se um best-seller imediato. Todo o lucro foi para a fundação. Mas talvez o impacto mais profundo da história de Teresa foi nas coisas pequenas, diárias, que aconteciam em todo o país. Um executivo que começou a aprender o nome de cada pessoa que limpava seu escritório. Uma empresária que implementou salários dignos e benefícios reais. Um adolescente que começou a agradecer ao motorista de ônibus toda manhã. Uma professora que ensinou seus alunos que não há trabalho sem dignidade, apenas pessoas que não entendem dignidade. Milhares de pequenos atos de respeito e reconhecimento, espalhando-se como ondas de uma única pedra jogada na água. 5 anos após o incidente, o Grand Hotel Imperial sediou outro evento especial. Mas este era diferente de qualquer outro que o hotel já havia visto. Era o casamento de Juliana, filha de Teresa. Juliana tinha 45 anos e havia adiado seu casamento por anos, esperando economizar dinheiro suficiente para uma celebração modesta. Mas quando Eduardo soube disso, insistiu em fazer algo especial. Por favor, ele implorou a Teresa, deixe-me fazer isso. Não como pagamento ou obrigação, mas como família. Porque é isso que nos tornamos. O salão principal, aquele mesmo salão onde tudo havia começado, estava transformado num jardim encantado. Flores de todos os tipos e cores, luzes suaves, música ao vivo. Era de tirar o fôlego. Mas o que tornava a celebração verdadeiramente especial não era a decoração cara. Era quem estava lá. Todos os funcionários do hotel foram convidados. Não para trabalhar, mas como convidados. Beneficiários da fundação estavam lá. Pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pela história de Teresa enchiam o salão. E na primeira fileira, lado a lado, sentavam Alberto Bittencourt e Eduardo Albuquerque. O idoso empresário que havia dado uma chance e o homem transformado que a havia aproveitado. Quando Teresa entrou para caminhar sua filha até o altar, não havia um olho seco no salão. Ela usava um vestido simples mas elegante. Eduardo havia oferecido pagar por um vestido de grife, mas ela recusou, dizendo: não sou quem eu visto, sou quem eu sou. Sua postura era ereta, seus olhos brilhavam, e havia em seu rosto a paz profunda de alguém que havia vivido com integridade e propósito. Durante a recepção, Eduardo se aproximou de Teresa. Posso ter esta dança? Eles dançaram uma valsa simples, e enquanto giravam pela pista, Eduardo sussurrou: obrigado. Por tudo. Por me salvar. Você continua dizendo isso, Teresa sorriu. Mas não fui eu quem salvou você. Foi você que escolheu se salvar. Eu apenas segurei um espelho. Um espelho que mostrou quem eu realmente era, Eduardo disse. E quem eu poderia ser. E olhe quem você se tornou, Teresa disse com orgulho genuíno. Um homem bom. Um homem que seu avô reconheceria. Mais tarde naquela noite, Alberto pediu silêncio para um brinde. Há 5 anos ele começou, neste mesmo salão, presenciamos o pior e o melhor da humanidade. O pior, crueldade, arrogância, desrespeito. O melhor, dignidade, perdão, transformação. Ele ergueu sua taça. Hoje,
celebramos não apenas a união de duas pessoas maravilhosas, mas a união de uma comunidade construída sobre respeito e amor. Brindo a Teresa, que nos ensinou que a verdadeira riqueza está em como tratamos uns aos outros. E brindo a Eduardo, que provou que nunca é tarde para mudar, para crescer, para se tornar melhor. A Teresa e Eduardo. O salão ecoou, taças erguidas. Mas Teresa levantou sua mão, pedindo atenção. Se me permitem, ela disse suavemente, gostaria de fazer meu próprio brinde. O salão silenciou, todos os olhos nela. Brindo, Teresa começou, sua voz clara e forte, a todos os trabalhadores do mundo. Aos invisíveis que acordam antes do sol para garantir que outros tenham conforto. Aos que limpam, cozinham, constroem, dirigem, servem. Vocês não são invisíveis. Vocês são a espinha dorsal da civilização. Aplausos começaram, mas ela continuou. Brindo aos que têm coragem de mudar, como Eduardo. Porque reconhecer erro e escolher um caminho diferente requer mais coragem que qualquer outra coisa. E brindo, ela olhou ao redor do salão, seus olhos brilhando, ao amor. Porque no final, é só isso que importa. Não dinheiro, não poder, não posição. Apenas amor. Como tratamos uns aos outros. Como erguemos os que caíram. Como perdoamos os que nos machucam. Como escolhemos, todo santo dia, ser bondosos num mundo que muitas vezes não é. O salão explodiu em aplausos. Pessoas choravam abertamente, tocadas pela sabedoria simples mas profunda desta mulher extraordinária. Os anos continuaram passando, cada um trazendo novos capítulos à história que havia começado com um momento de crueldade transformado em catalisador de mudança. Teresa, agora com 75 anos, finalmente aceitou se aposentar completamente. Mas sua aposentadoria não significava inatividade. Ela se tornou uma espécie de conselheira espiritual, não apenas para a fundação, mas para incontáveis pessoas que buscavam sua sabedoria. Jovens empresários vinham pedir conselhos. Trabalhadores que enfrentavam discriminação vinham buscar força. Pessoas em crises pessoais vinham buscar perspectiva. E Teresa recebia todos, geralmente em sua casa simples, sempre com café fresco e um sorriso acolhedor. Dona Teresa, um jovem empresário, perguntou numa dessas visitas, como a senhora manteve sua dignidade durante todos aqueles anos, quando pessoas a tratavam como invisível. Teresa pensou por um longo momento, mexendo seu café. Sabe, filho, dignidade não é algo que outros podem dar ou tirar. É algo que você carrega dentro de si. Eu sempre soube meu valor, não porque outros reconheciam, mas porque eu reconhecia. Mas não doía, o jovem insistiu. Ser ignorada, desrespeitada. Claro que doía, Teresa admitiu. Sou humana. Mas aprendi cedo que a opinião dos outros sobre mim não define quem eu sou. O trabalho define. O caráter define. Como eu trato as pessoas define. Eduardo, que agora tinha 52 anos, continuou sua transformação. Ele havia se casado, finalmente, com uma assistente social que trabalhava com populações carentes. Juntos, expandiram os programas de responsabilidade social de suas empresas. Mas talvez sua maior realização foi pessoal. Eduardo reconectou-se com seu pai idoso, com quem havia tido um relacionamento frio por décadas. Pai, ele disse no encontro emocional, passei tanto tempo tentando provar que era melhor que você, que merecia a fortuna da família, que esqueci de simplesmente ser seu filho. O relacionamento deles floresceu nos últimos anos de vida do pai. E quando o patriarca faleceu, Eduardo encontrou uma carta deixada para ele. Filho, finalmente você se tornou o homem que sempre soube que poderia ser. Não um homem rico, mas um homem bom. Estou orgulhoso. Alberto Bittencourt celebrou seu 85º aniversário com uma festa íntima, apenas família e amigos próximos. Teresa e Eduardo estavam lá, é claro. Neste ponto, eram praticamente família. Sabe, Alberto disse a eles naquela noite, construí um império hoteleiro. Tenho prêmios, reconhecimento, riqueza. Mas sabe do que sou mais orgulhoso? Do quê? Eduardo perguntou. Daquele dia no salão, Alberto respondeu.
Do dia em que tive a coragem de fazer o que era certo, independentemente das consequências financeiras. Do dia em que coloquei humanidade acima de lucro. Mas o Senhor sempre foi assim, Teresa protestou gentilmente. Não sempre, Alberto admitiu. Houve momentos, especialmente no começo, quando priorizei dinheiro sobre pessoas. Quando fechei os olhos para injustiças porque eram boas para o negócio. Aquele dia no salão não foi apenas sobre defender você, Teresa. Foi sobre finalmente viver completamente de acordo com meus valores. A Fundação Teresa Santos continuou crescendo. No seu 10º aniversário, havia ajudado diretamente mais de 200.000 pessoas. Mas os números não contavam a história completa. Havia Maria, ex-faxineira que agora era gerente de um hotel. Havia João, ex-segurança que agora era advogado, tendo estudado através do programa de bolsas da Fundação. Havia incontáveis crianças que receberam educação que seus pais trabalhadores nunca poderiam pagar sozinhos. Havia idosos que haviam trabalhado a vida toda e agora recebiam apoio e dignidade em seus anos finais. Cada pessoa era uma história. Cada história era um testemunho do poder transformador de tratar pessoas com dignidade e respeito. 15 anos após o incidente no salão, algo extraordinário aconteceu. A história de Teresa foi selecionada para se tornar um filme. Inicialmente, Teresa era contra. Minha vida não é entretenimento, ela protestou. Mas Eduardo, Alberto e até seus próprios filhos insistiram. Não é sobre entretenimento, mãe, sua filha Juliana explicou. É sobre inspiração. Sobre lembrar as pessoas do que realmente importa. Teresa finalmente concordou, com uma condição. Todo o lucro do filme iria para a fundação, e a história seria contada honestamente, sem exageros hollywoodianos. O filme, simplesmente intitulado Teresa, estreou 2 anos depois. Não era um blockbuster de ação, mas uma história humana, íntima e profunda sobre dignidade, perdão e transformação. Na estreia mundial, realizada, onde mais? No Grand Hotel Imperial, Teresa, agora com 77 anos, subiu ao palco após a exibição. O salão estava lotado. Celebridades, políticos, empresários, mas também centenas de trabalhadores comuns, faxineiras, seguranças, cozinheiros, todos vestidos com suas melhores roupas, todos convidados especiais. Quando tudo aquilo aconteceu, Teresa começou, sua voz ainda firme apesar da idade. Naquele dia há 15 anos, eu não poderia imaginar que estaria aqui hoje. Não por causa da fama ou reconhecimento, mas porque conheci pessoas extraordinárias. Ela olhou para Eduardo, que estava na primeira fileira com sua esposa e 3 filhos. Eduardo me ensinou que pessoas podem mudar, que arrependimento genuíno e ação transformadora são possíveis. Eduardo limpou lágrimas discretamente. Alberto, ela continuou, olhando para o empresário de 92 anos, me ensinou que poder verdadeiro não é sobre dominar outros, mas sobre elevá-los. Mas mais importante, Teresa disse, sua voz engrossando com emoção, todos vocês, cada trabalhador aqui, cada pessoa que viu minha história e decidiu tratar outros com mais gentileza, vocês me ensinaram que uma vida ordinária, vivida com amor e integridade, pode ter impacto extraordinário. Ela fez uma pausa, olhando ao redor do salão onde tudo havia começado. Este salão, ela disse, já foi palco da minha maior humilhação. Hoje, é palco da minha maior alegria. Não porque estou sendo homenageada, mas porque representa algo maior. Representa a possibilidade de transformação. Representa a verdade de que, não importa quão escura a noite, a aurora sempre vem. E se há uma mensagem que quero deixar, Teresa continuou, é esta: vocês importam. Cada um de vocês. Não importa qual seja seu trabalho, quanto dinheiro você tem, onde você mora. Você importa. Você tem dignidade. Você merece respeito. E você tem o poder de mudar o mundo, uma gentileza de cada vez. O salão ficou em silêncio por um momento, processando a profundidade de suas palavras. Então, começando com uma pessoa e se espalhando como ondas, todos se levantaram. Uma ovação de pé que durou 10 minutos completos. Teresa estava chorando agora, mas eram lágrimas de gratidão pura. Não por si mesma, mas pela jornada,
pelas pessoas, pelo amor que havia encontrado nos lugares mais inesperados. Eduardo subiu ao palco, abraçou Teresa fortemente. Obrigado, ele sussurrou no ouvido dela. Por me salvar. Obrigado a você, Teresa respondeu, por escolher ser salvo. Teresa Maria Santos faleceu pacificamente aos 84 anos, cercada por sua família, numa tarde ensolarada de primavera. Seu funeral foi realizado, a pedido dela, não numa igreja grande ou catedral, mas na pequena capela comunitária onde ela havia se voluntariado por décadas. Mas mesmo sendo um lugar pequeno, milhares de pessoas vieram prestar suas homenagens. O serviço foi simples, como ela teria querido. Mas as histórias compartilhadas eram extraordinárias. A mulher que Teresa havia ajudado a escapar de um relacionamento abusivo. O homem que ela havia encorajado a voltar para a escola aos 45 anos. A criança que ela havia acolhido quando todos os outros haviam desistido. Incontáveis vidas tocadas, transformadas, elevadas. Eduardo deu o elogio. Agora com 59 anos, cabelos grisalhos, ele subiu ao púlpito com um papel nas mãos. Mas quando começou a falar, guardou o papel. Eu havia escrito um discurso, ele disse, sua voz embargada, mas percebo agora que palavras preparadas não podem capturar quem Teresa era. Então vou simplesmente falar do coração. Teresa me salvou, ele continuou. Não apenas naquele dia no salão, mas todos os dias desde então. Ela me mostrou que a grandeza verdadeira está na bondade diária. Que heroísmo não precisa ser dramático, pode ser tão simples quanto tratar cada pessoa com respeito. Ela me ensinou, Eduardo disse, lágrimas escorrendo livremente agora, que nunca é tarde para mudar. Que o passado não define o futuro. Que perdão é possível. Que redenção é real. E mais importante, ele olhou ao redor da capela lotada. Ela me ensinou que amor verdadeiro, incondicional, é a única coisa que realmente importa no final. Após o serviço, enquanto o cortejo se movia lentamente pelo cemitério, algo mágico aconteceu. Pessoas de todas as caminhadas da vida, ricos e pobres, famosos e desconhecidos, jovens e velhos, caminhavam lado a lado, unidas em luto, mas também em celebração de uma vida extraordinariamente bem vivida. A Fundação Teresa Santos continuou, agora liderada por sua filha Juliana e, surpreendentemente, pelo filho mais velho de Eduardo, que havia seguido os passos transformados de seu pai. Alberto Bittencourt, agora com 99 anos, viveu tempo suficiente para ver a fundação ajudar seu milionésimo beneficiário. Ele faleceu 6 meses após Teresa, e muitos disseram que ele estava apenas esperando para se juntar à sua querida amiga. O Grand Hotel Imperial ainda opera até hoje. E no salão principal, onde tudo começou, há agora uma placa simples. Neste salão, em 2025, Teresa Maria Santos nos lembrou que dignidade não é algo dado por posição ou riqueza, mas algo que vive em cada coração humano. Que sua lição de bondade, perdão e humanidade continue inspirando todos que entram aqui. E sob a placa, uma citação da própria Teresa. Não importa quão pequeno você pense que é, você tem o poder de mudar o mundo. Uma gentileza de cada vez. Um ato de amor de cada vez. Um momento de dignidade de cada vez. Fim. A história de Teresa nos lembra que cada um de nós, independentemente de nossa posição na vida, carrega dentro de si uma dignidade inalienável e o poder de impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Em tempos onde valores humanos fundamentais às vezes parecem esquecidos, sua mensagem ressoa mais forte do que nunca. Trate cada pessoa como você gostaria de ser tratado, porque no final, é só isso que fica.